Pegue aí o seu livro integrado, abra na página 91 e nós vamos estudar aí até a página 94. Vamos falar de um assunto aí bem simplesinho, tá? Bem rápido, mas que às vezes nós confundimos muito na hora de usá-lo, certo? Vamos lá, né? Vamos iniciar o nosso assunto. Vamos ver aí mal com L e mal com U. Como usar? Quando devo usar? Qual é a palavrinha correta que vou aplicar na frase correta, né? Então, vamos lá verificar? Então, mal com L eu utilizo quando eu posso trocar pela palavrinha bem, que é o antônimo de mal, ou seja, é o contrário, né? É o oposto. E o mal com U, eu utilizo ele quando eu puder trocá-lo por bom, né? Ou seja, pelo seu antônimo, o contrário, né? O oposto. Quando eu puder usar a palavra bom no lugar do mal, né? Então quer dizer que esse meu mal aí, ele é com U. Quando eu puder usar a palavrinha bem no lugar do mal, isso quer dizer que o mal que eu vou utilizar aí é mal com L, certo? Vamos lá para um exemplo? Ele é um menino mau. Qual mal eu vou usar aí? Mal com L ou mal com U? Vamos fazer o teste? Vamos trocar pelos seus antônimos, né? Ele é um menino bem... não deu certo, não é? Então já sabemos que não é com L. Ele é um menino bom? Isso aí, ele é um menino bom. Então, esse mal aí eu escrevo com U. Muito bem. Hoje eu estou passando muito mal. Esse mal aí, mal com L ou mal com U? Vamos fazer o teste? Hoje eu estou passando muito bem. Epa, muito bem. Mal com L, porque coube muito bem aí a troca, não é? Da palavrinha mal por bem. Terceiro exemplo, sua tristeza é um mau sinal. Qual mal nós vamos usar? Mal com L ou mal com U? Vamos fazer o teste. Sua tristeza é um bem sinal? Não deu. Sua tristeza é um bom sinal? Muito bem. Então, a palavrinha a ser usada aí é mal com U. Vamos lá para mais alguns exemplos? Ela comia muito bem. Opa, muito bem. Ela comia muito bem. Qual é o antônimo de bem? É mal com L. Ela comia muito mal com L. Comer demais faz mal para a saúde. Qual mal nós vamos usar aí? Comer demais faz bem para a saúde. Muito bem. Então, mal com L. Faltou uma palavrinha aí, certo? Ela estava de mau humor. Qual mal vamos usar? Vamos fazer a troca. Ela estava de bem humor? Não deu certo. Ela estava de bom humor? Isso aí. Então, esse mal aí é mal com U, porque eu pude trocar esse mal por bom, não é? O homem é mau. Qual mal eu vou usar? Bom, eu vou aí, né, fazer a troca e vou saber qual deles eu vou usar. O homem é bem? O homem é bom? Isso mesmo. Então, o mal que eu vou usar aí é mal com U. Agora, nós vamos ver uma outra situação. Quando usar mais e o mais com I? Quando eu devo usar o mais apenas com S e o mais com I? Então, o mais sem I, ele possui ideia de oposição. Pode ser substituído por porém, contudo, todavia ou então entretanto.
O mais com i, ele expressa a ideia de intensidade, de quantidade. Ele é o oposto de menos, certo? Então, vamos lá. Esse mais aí, com i, é quando a gente vai falar aí de quantidade, né? De números, eu uso esse mais com i. Vamos lá para alguns exemplos? Exemplo, o cachorro não era meu, mas de um amigo. Então, esse mais é com i ou é com s? Olha lá. Será que ele está falando aí de quantidade, de número? O cachorro não era meu, mas... será que ele está se referindo a números? Hein? Eu acho que não, né? Ele não está falando de números, de quantidade de cachorros, né? Então, o cachorro não era meu. Ele era, né, de um amigo. Mas, olha lá, então esse meu mais aí é com apenas S, porque ele não está falando de quantidade, de intensidade. E, olha lá, é o oposto de menos, não é? O carro não era meu, mas de um amigo, certo? A obra foi bem planejada, mas esqueceram alguns detalhes. Será que ele está falando de quantidade aí, né? Ou ele está falando de uma oposição, né? Eu posso trocar aí pela palavrinha porém? A obra foi bem planejada, porém esqueceram alguns detalhes. Então, esse meu mais aí é com apenas S. Ele era o mais inteligente. Será que ele está falando aí de quantidade, que tinha várias pessoas inteligentes, mas ele era o mais inteligente? Ele está falando de quantidade, de intensidade? Ele era o mais inteligente? Será que eu posso trocar aí por porém? Ele era o porém inteligente? Ele era o contudo inteligente? Não cabe, não é? Então, esse mais aí é mais com i. Fale mais alto. Será que ele está falando aí de quantidade? De intensidade? Ou será que eu posso trocar aí por porém? Fale, porém, alto. Fale, contudo, alto. Fale, todavia, alto. Vejam que essas palavras elas não cabem aí. Então, portanto, não pode ser mais com apenas S, né? Esse aí é de quantidade, né? De intensidade. Então, é mais com I, certo? E nós temos, né, uma atividadezinha sobre os assuntos que nós tratamos agora. Estão bem simplesinho. E nós temos também aí um texto, né, que vai falar aí sobre um famoso cangaceiro chamado Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, né, que ao lado de sua companheira Maria Bonita roubava dos ricos, enfrentava a polícia e espalhava o medo por onde passava. Então o nosso texto ele vai tratar aí desse cidadão, né, muito famoso, o Lampião. Nós vamos dar uma lida aí no nosso texto e nós vamos aí responder duas questõezinhas, né? Leiam com cuidado, né, para conhecer um pouquinho da história desse famoso cangaceiro que para uns ele era um herói, né, e para outros ele era um bandido, visto que Lampião, né, roubava dos ricos, né? Ele era tipo o Robin Hood, né, do seu período. Ele roubava dos ricos e dava aos pobres, né? Mas Lampião, né, apesar da fama de mal, ele tinha um coração, né? E ele se apaixonou aí por Maria Bonita. Maria Bonita também aí foi o par perfeito, né? Que junto com o Lampião aí tocava o terror aí no sertão, né? Então, leiam a história atentamente, né, com bastante cuidado, e aí responda aí as duas questõezinhas, certo? E a nossa aula de hoje foi isso, né? E até a próxima.